bom dia! Hoje falaremos um pouco sobre logomarcas. Então, aula de logos, seus tipos e marcas. Professor Dimitri Camargo Martins. Aqui vocês conseguem ver algumas logomarcas conhecidas, como da Disney, Coca-Cola. Tentem achar algumas conhecidas aí nesse repertório de logomarcas. Várias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem das logomarcas. Inicialmente, as logomarcas eram brasões de famílias. Então aqui eu peguei um exemplo para referenciar, o exemplo do brasão da família Camargo. Como eu sou Camargo, eu peguei um exemplo da família Camargo. No passado, esses brasões eles representavam aquela determinada família, como se fosse um escudo em época de guerra. Pense nas grandes navegações, nas expansões, por exemplo, na Europa, onde cada castelo ou cada povoado ia meio que aumentando as suas cidades. Então, cada família, cada cidade ou castelo eram feudos e eles tinham como se fosse um brasão. Esse aqui é um exemplo de um anel familiar. Vocês conseguem ver? Percebe que geralmente os brasões eles tinham uma identidade e isso normalmente ficava com o rei através do anel. E esse anel ele virava como se fosse um carimbo que na hora de mandar cartas eles mandavam com aquele brasão. Então isso é uma coisa da Idade Média, do passado, mas que deu origem a outras coisas que a gente vê até hoje. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês é, por exemplo, do seriado Game of Thrones, da HBO, de George Martin. Então aqui é um exemplo, né, fictício de uma série onde cada família tem um escudo diferente. E cada escudo representa, por exemplo, alguma coisa daquela região. Então, um animal, algum costume, por exemplo, aqui tem lobos, cervos, dragões, leões, lulas e assim por diante, que muitas vezes refletia alguma coisa da região. Então, lama, o mar, cavernas, geleiras, florestas e entre outras coisas que às vezes era da geografia daquela região. Aqui eu trouxe também alguns exemplos que é da família Fiat. Então, no passado existia esse brasão da fábrica Fiat. Então, esse exemplo aqui é de 1899. E aqui é a logomarca da Fiat hoje, em 2006. Então, a gente teve uma evolução bem grande, né? O conceito ele tem a ver com a identidade corporativa. Então, hoje falando de empresas, tem a ver com a filosofia da empresa, a essência do que é o negócio, de acordo com a região, a história, a mitologia e vanguardas, de acordo com o estilo, que a gente já estudou em outras aulas, né? E a origem conceitual para fazer aquela logomarca. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a empresa Shell. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a evolução da logomarca da Shell desde 1900 até mais ou menos hoje. E o que a gente tem como base? Muitas vezes vem a logomarca hoje e não sabe de onde veio, né? Mas a origem é justamente uma concha. Pensa que a Shell tem a ver com gasolina, combustíveis, fósseis e tal. E isso é encontrado no fundo do mar. Então, a partir desse conceito, a concha ela é encontrada no fundo do mar. Então, essa concha ela sempre ficou na logomarca. E a gente foi vendo uma certa evolução, de acordo com cada época, tanto nas cores, que era só uma concha preta, depois as tipos ou a família tipográfica, né? E quase que não mudou muito até hoje, mudou alguns detalhes de forma simplificada. Agora eu vou falar um pouquinho mais algumas diferenças de conceitos. Marca. O que é marca? A marca tem a ver com a representação gráfica da empresa, mas não só a logomarca. Segundo Kotler, talvez a habilidade mais característica dos profissionais de marketing seja a capacidade de criar, manter, proteger e melhorar uma marca. Então, marca não é apenas a logomarca. A marca é a identidade que o cliente tem sobre a visão que ele tem de uma empresa. Muitas vezes a gente fala marca se referindo à logomarca, mas marca é muito mais do que apenas a logo. Agora, logotipo. Logotipo em grego, o elemento logo significa fala, palavra ou discurso. Então aqui já tem uma mensagem. Tipo tem a ver com tipografia. O termo logo designa um conjunto de signos tipográficos reunidos em um só bloco indissociável, muito conhecido
como a fonte tipográfica. Aqui um exemplo da Coca-Cola. Então, quando a gente tem um logotipo, também pode ser uma logomarca, mas logotipo normalmente é uma logomarca que não tem ícones, que a logomarca é praticamente os textos. Aqui é um exemplo da Coca que é desse jeito. E isso foi da origem dos linotipos, que eram aquelas ferramentas de carimbo que eram, por exemplo, utilizadas em máquinas de escrever. Então, cada tipo, cada quadradinho de ferro tinha uma letra. Então, isso eram os linotipos. E daí derivou o nome logotipo. Aqui mais um exemplo da marca Sony. Então, um exemplo que é só texto, né? É importante lembrar que a fonte tipográfica ela tem um conceito visual. Então, por exemplo, uma pode ser mais moderna, a outra pode ser mais antiga. Uma, de repente, passa jovialidade e a outra passa seriedade. Então, de acordo com o conceito, você pode escolher a fonte tipográfica. Agora, o que é logomarca? Alguns confundem logotipo e logomarca. Uma logomarca ela pode ter a logotipo? Pode. Por exemplo, a palavra Wikipédia é só o texto. Então, quando a gente chama de logomarca, é quando tem, por exemplo, a logotipo, mais algum ícone. Ou, às vezes, pode ser meramente o ícone. Ou, também, pode ser apenas uma logotipo. Então, uma logotipo é uma logomarca, mas nem toda logomarca é um logotipo. Então, aqui a gente tem um exemplo do Wikipédia que tem o ícone do Wikipédia e tem a palavra Wikipédia aqui, que seria o logotipo. E o conjunto desses dois formam a logomarca. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que na hora de criar alguns exemplos de logomarca, vocês têm que ter alguns princípios na criação dessa logo. Alguns deles eu coloquei aqui, como conceito, identidade corporativa, que é a filosofia, a essência da empresa, identidade visual, que são as cores, as formas, padrão estético da empresa, tem uma identidade, né? Poder estatutário, que é o impacto e a memorização daquela logomarca. Simplificação, é o poder de síntese, é falar mais com menos detalhes. Aplicabilidade, adequação da mesma para vários formatos. Legibilidade, fácil interpretação, não só do texto, mas também dos elementos. Fácil assimilação e leitura. Um exemplo prático disso é da Faber-Castell. A Faber-Castell ela tem esses cavaleiros que tem bastante detalhe, mas ela tem que ser aplicada em vários formatos, por exemplo, aqui num lápis. Então, a gente consegue ter um exemplo de como a logomarca ela é adaptada para ser legível num lápis. Então, ela pode mudar ou se adequar de acordo com a mídia escolhida. Agora, eu vou falar um pouquinho do tipo de signo. Signos se dividem em 3 tipos: ícone, índice e símbolo. O primeiro é o qualisigno, é o ícone. O ícone normalmente é uma representação que reproduz algo parecido com algo real. Por exemplo, aqui é um ícone de uma nuvem com chuvas. Já o índice pode ser, por exemplo, uma foto que faz uma analogia a alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, aqui a gente sabe que vai chover porque é uma foto da chuva. Só que ainda não está chovendo, mas a nuvem está preta, ela nos indica que vai chover. Então, quando indica, é um índice. Se a gente pensar, por exemplo, no início de um livro, existe o índice. O índice ele fala um resumo do que vai ter no livro e o número da página. Daí ele te indica aonde vai estar o conteúdo do livro. E símbolo é o legisigno. Também é conhecido como símbolo. O símbolo é muito comum, por exemplo, em idiomas. Cada letra é um símbolo, que pode, por exemplo, passar uma frase ou até mesmo um sentimento através daquele símbolo. Peguei um exemplo aqui, um símbolo, um ideograma japonês que significa chuva. Esse material ele é tirado do livro O que é Semiótica. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode ver esse livro de Lúcia Santaella.